Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus, e hoje eu vou provar para você como a perspectiva trinitariana do João Flávio Martinez, o apologista heterodoxo do CACP, é semelhante à posição trinitariana dos adventistas do sétimo dia. Eu vou aproveitar um vídeo que ele gravou agora recentemente, intitulado A Trindade não era aceita pelos pioneiros adventistas, né? O objetivo do vídeo é demonstrar que a perspectiva atual ou a interpretação atual adventista de que ensina que Jesus é o arcanjo Miguel é uma herança do período não trinitário da Igreja Adventista, no período pioneiro e também posterior ao período pioneiro, aí considerado até 1915, com a morte de Ellen White. Mesmo depois, o Adventismo teve muitas dificuldades com a doutrina da Trindade, dado ao fato que seus pioneiros, na sua maioria esmagadora, eles eram ou semi-arianos, mas certamente antitrinitarianos. Então, o João Flávio Martinez argumenta que a perspectiva sobre Miguel vem desse período. Então, é uma hipótese que outros podem extrair desta conclusão. Um período antitrinitariano, sobrou aí a ideia de que Jesus é o Miguel. Então, essa é a proposta do vídeo. Mas, no começo, João Flávio Martinez, ele faz uma afirmação que me permite agora mostrar para vocês a semelhança de sua visão trinitariana com os adventistas do sétimo dia. Então vamos lá, esse vídeo você pode encontrar no canal, inclusive na imagem do vídeo tem uma revista, né? A revista adventista que trata do assunto Trindade e os Pioneiros. Eu irei mencionar algo a respeito dessa revista. Vamos ouvir o que o João Flávio Martinez diz. Questão que já é antiga, tem até livros da própria seita adventista do sétimo dia falando sobre a problemática que envolve a questão da Trindade no meio deles. Isso é um fato notório. Hoje os adventistas creem na Trindade semelhantemente a nós? Sim, parece que sim. Mas eu quero mostrar para vocês. Vamos voltar aqui para você ouvir novamente. A seita adventista do sétimo dia falando sobre a problemática que envolve a questão da Trindade no meio deles. Isso é um fato notório. Hoje os adventistas creem na Trindade semelhantemente a nós? Sim, parece que sim. Mas eu quero mostrar para vocês que não. Então vamos pegar essa parte aqui, né? Que o João Flávio Martinez diz que os adventistas do sétimo dia têm uma perspectiva trinitariana semelhante à nossa, mas quem é representado aí nessa nossa que o João Flávio Martinez coloca aqui? Então vamos para alguns pontos. No vídeo todo, ele depois menciona Atanásio, né? Ele menciona aquilo que de forma clássica se definiu sobre a Trindade. E curioso, ele também até destaca que os pioneiros adventistas acusavam o cristianismo ou a cristandade de ter a doutrina da Trindade herdada do paganismo, como o domingo também, a imortalidade da alma, algo que ultimamente o João Flávio Martinez tem feito bastante a respeito do calvinismo, né? Mas vamos continuar aqui. Então, o primeiro ponto. A Igreja Adventista hoje crê, conforme nós, os ortodoxos históricos, que apontam os credos como representativos e bíblicos da perspectiva trinitariana dominante? Não. Eles não defendem isso. Aquele livro que o João Flávio Martinez mostra ali, ele pega até uma imagem do site da editora Adventista, a capa era diferente, eu tenho ele na antiga capa, que é esse livro aqui, né? Então aqui nesse livro mostra
a abordagem e o desenvolvimento que foi sendo efetuado com o passar do tempo, desde o período pioneiro, que se negava à Trindade, e o movimento da seita adventista em direção à Trindade. Isso começa a se consolidar de fato lá para a década de 30 ou 40 e continua mais adiante. Porém, eles negam a doutrina da Trindade clássica. Por quê? O adventismo precisa criar um argumento que justifique os pioneiros e, de alguma forma, justifique a mudança da denominação em relação àquilo que os pioneiros disseram sobre a Trindade e assuntos do tipo, né? Então, eles precisam criar essa narrativa para, então, satisfazer a história, satisfazer tudo o que aconteceu. Ao fazer isso, eles, então, precisam fazer o seguinte: eles precisam dizer que os pioneiros adventistas negavam a doutrina da Trindade, não a bíblica, mas a dos credos. Então havia uma confusão na mente dos pioneiros por causa dos credos. Eu tenho um vídeo aqui em que eu mostro no livro Tratado de Teologia várias partes em que os teólogos adventistas criticam a doutrina da Trindade em Nicéia, em Atanásio, em Agostinho, nos reformadores, Lutero, Calvino, até mesmo em Armínio e em outros teólogos mais recentes. Enfim, todos erraram na sua perspectiva trinitariana. E quem é que recuperou a visão bíblica da Trindade? Adivinhe quem? Ellen White. Bom, nisso, o livro que o João Flávio Martinez colocou aí, na página 228, mostra quando de fato houve o nascimento teológico da concepção trinitariana no contexto adventista. Então, abre aspas aqui, página 228. Um desdobramento importante desde 1970 tem sido a tentativa de articular as pressuposições bíblicas que dão base a uma doutrina bíblica da Trindade, claramente diferenciadas das pressuposições dualísticas subjacentes às declarações dos credos tradicionais. Fecha aspas. Então, observe. Aqui o livro está dizendo que em 1970 aconteceu tentativas de provar a doutrina da Trindade bíblica livre das especulações e pressuposições filosóficas presentes nos credos tradicionais. Que credos são esses? De Nicéia, né, de Atanásio, e os grandes defensores da Trindade, como Atanásio e Agostinho, né? Bom, com isso, eles agora se aproximam de algo que é dito no livro Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, que até se aproxima um pouco do triteísmo. A igreja adventista, ela dá ênfase na relação econômica por causa de visões de Ellen White, e eles não têm algumas afirmações tão claras a respeito da ontologia, né, da trindade ontológica. Com isso, os adventistas também negam a geração eterna do Filho. Sim, até por causa de uma afirmação de Ellen White, que ela aparentemente plagiou de outro, mas por causa dessa afirmação, que em Cristo a vida original, não derivada, eles então dizem que a doutrina da geração eterna não é bíblica, né? Então veja, no livro Tratado de Teologia, que eu estou aqui em mãos, tá? Na página 143, eles dizem de forma clara, abre aspas, não há, portanto, nenhuma base para a ideia de que o Pai gerou o Filho, né? Então, eles tentam fazer aquela confusão que muitos que criticam a doutrina da geração eterna faz.
Eles querem dar a entender que a doutrina da geração eterna seria a mesma ideia de criar ou trazer o filho à existência, ontologicamente falando. Então, eles com isso negam também a geração eterna. Então veja, a Igreja Adventista defende uma doutrina da Trindade que não leva em conta os credos tradicionais, se aproximam do triteísmo, né, por causa das visões de Ellen White, e negam a geração eterna do Filho. Bom, onde aqui há semelhança com a defesa ou pensamento trinitariano do apologista heterodoxo do CACP? Bom, o João Flávio Martinez, ele já é heterodoxo porque ele nega a totalidade da depravação. Então já mencionei isso aqui e ele mesmo tem dito isso para os quatro ventos aí, né? Especialmente agora seguindo fielmente aquele que ele está amando, né? Nessa perspectiva que é o Nathan Rufino, o seguidor de Kenneth Reagan. Mas João Flávio Martinez já há tempo que ele nega a geração eterna. Então note você que eu mostrei que no livro Tratado de Teologia, no livro Trindade, nessa revista que está a capa aí do vídeo que o João Flávio Martinez colocou, aquela revista tem várias informações sobre isso, negando a doutrina dos credos, né? O que é já uma falsificação daquilo que foi dito no livro Questões sobre Doutrinas, que lá diz que seguia os credos tradicionais sobre a Trindade. Mas Adventismo fala pelos dois lados da boca, como sabemos. Então, o João Flávio Martinez, ele nega a geração eterna do Filho. E o que é interessante é o seguinte, eu vou ler aqui para vocês o credo de Atanásio, né? O João Flávio Martinez constantemente afirma que os reformados estão condenados em um sínodo que houve, que condenou a predestinação para a maldição e tal, né? E é interessante que ele fica em silêncio diante de um credo que é muito mais aceito pelas igrejas do que outros credos, né? Que é o credo atanasiano, tá? Então, observe que o João Flávio Martinez, juntamente com os adventistas do sétimo dia, estão, na perspectiva do credo atanasiano, condenados. Eles são hereges, tá? Então, veja, o João Flávio Martinez, além de negar a totalidade da depravação, ele também nega a geração eterna do Filho. Então, todos nós sabemos que o credo atanasiano começa dizendo que se alguém não defender a fé, né, a fé da igreja com respeito à doutrina de Deus, vai se perder eternamente, né? Essa é a afirmação do credo. Aí vamos lá, na frase número 20, que eu vou intitular aqui número 20, diz o seguinte, abre aspas para o credo. O Pai não foi feito de ninguém, nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai somente, nem feito, nem criado, mas gerado. Então aqui disse que o Filho é gerado pelo Pai. Continuando, lá no parágrafo 29, diz assim, falando sobre Jesus. Ele é Deus eternamente gerado da substância do Pai, né? Homem nascido do tempo da substância da sua mãe. Fecha aspas. Então, o que notamos, né? Esta é a fé universal a respeito da doutrina da Trindade. Então, nós temos a margem da ortodoxia, já a margem da ortodoxia protestante com respeito à depravação total. O João Flávio Martinez é um apologista já heterodoxo, né? Ele está à margem aí. Mas aqui nós podemos afirmar mais categoricamente que nós temos um apologista herético, né? Condenado pelo credo de Atanásio e também pelo credo de Nicéia. Ele sabe disso, essas são palavras dele, né? Ele nega a geração eterna do Filho. Pois bem, eu sei que alguns, ou mesmo o João Flávio Martinez, não sei se ele vai chegar a assistir o vídeo até essa parte, mas ele vai dizer rapidamente que
João Calvino negou a geração eterna do Filho. Eu já comentei sobre isso e agora nesse vídeo irei comentar novamente, porque sempre se faz necessário diante deste ponto, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, João Calvino ensinou a geração eterna. Ensinou. E eu vou mostrar aqui para vocês no volume 1 das Institutas, tá? E vou ler aqui para vocês várias partes e eu quero que você escute, né? Eu estou aqui com uma versão, eu tenho uma versão mais nova, mas eu vou usar essa aqui, que é uma tradução mais antiga, até porque geralmente eu não gravo com óculos e aí fica mais fácil para eu ler. Então vamos lá, na página 144 do volume 1 das Institutas, essa que eu tenho, seria então o capítulo 1 e o parágrafo, digamos aí, 7, né? Olha só o que Calvino escreveu, preste atenção. Uma vez que, entretanto, Cristo se não havia manifestado, é necessário entender-se a palavra como gerada do Pai antes dos séculos. Então veja que João Calvino ensina que o Filho é a palavra gerada antes dos séculos, né? Continua na página 145. Calvino escreveu: nem é, na verdade, obscuro aos sóbrios e comedidos o que Salomão diz em Provérbios, né, sobre a sabedoria. O que introduz a sabedoria como gerada por Deus antes dos séculos e a presidir a criação das coisas e a todas as obras de Deus. Então aqui, mais uma vez, Calvino mostrando sobre a geração do Filho. Continua. Na página 146, ele escreveu: logo, nada menos de tolerar-se que imaginar um começo dessa palavra, que não só foi sempre Deus, mas também ao depois o opífice do universo. Então, observe que a perspectiva dele da palavra ser gerada não tem nada a ver de ser criado, né? Continua ainda nessa mesma página, escreveu o reformador: uma vez que a palavra por Deus concebida além do começo do tempo há subsistido junto a ele perpetuamente, de onde se lhe comprovam não só a eternidade, como também a verdadeira essência e divindade. Então está mostrando que a palavra é concebida na eternidade. Vamos lá, agora na página 158, ainda do primeiro volume aqui, né, agora o parágrafo 17. Então diz assim, escreveu assim o reformador João Calvino: nem teve início esta distinção a partir de quando assumida a carne. Ao contrário, é manifesto que também antes disso foi ele o unigênito do Pai. Pois quem ousa afirmar que o Filho ingressou no seio do Pai, então, finalmente, quando desceu do céu para assumir a natureza humana, portanto, ele estava no seio do Pai e sustinha sua glória junto ao Pai antes disso. E aí cita João 17:5 aqui. Então, o que ele escreveu aqui? Que ele, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, não veio se tornar filho quando se encarnou, que é o pensamento dominante dos encarnacionistas. Inclusive, o próprio apologista Walter Martin era encarnacionista. Ele negava também a geração eterna. Então aqui Calvino está negando essa posição, né? A segunda pessoa da Trindade é Filho, porque ele é gerado do Pai desde toda a eternidade e antes de se tornar homem no ventre de Maria. E aí na página 164 nós temos mais uma afirmação aqui, página 164. Escreveu João Calvino, na página 165, né? Diz assim: são verdadeiras, isto é, que ele é o Filho de Deus, porque é a palavra gerada pelo Pai antes dos séculos. Mais uma vez, afirmando que o Filho é gerado desde toda a eternidade. Bom,
O que então entender a respeito de uma outra palavra que Calvino escreveu, que é usado por alguns para dizer que Calvino negava a geração eterna. Então eu vou trazer aqui para vocês a leitura desta parte e a explicação de Robert Lytton. Tá? Então vamos lá entender aqui e compreender o que Calvino quis dizer. Né? No mesmo volume 1, na página 175, Calvino escreveu: ora, que vantagem há em discutir se, porventura, o Pai está sempre a gerar, quando do fato de que desde a eternidade há subsistido em Deus 3 pessoas, transparece que estutamente se imagina um contínuo ato gerativo? Então, o que ele está criticando aqui? Como entender essas palavras, né? Antes eu também cometi o erro de achar que Calvino negava a doutrina da geração eterna, né? Estupidez da minha parte, aí no auge da minha ignorância, eu achei por causa dessas palavras, mas não prestei atenção no que ele tinha escrito antes. Isso acontece, é normal. Agora não é normal nós, quando apontado os nossos erros, nós vamos continuar nisso, né? Aqui no livro A Trindade, que é possivelmente o trabalho sobre a Trindade recente mais acadêmico que temos à nossa disposição aí em português, na página 310, Robert Lytton ele escreve o seguinte, ó. Primeiro ele mostra algumas passagens em que Calvino menciona que o filho é gerado. Então observe, por exemplo, ele cita, abre aspas para Calvino: é evidente que ele era unigênito no seio do Pai, porque a palavra foi gerada pelo Pai antes de todas as eras. Então, Calvino cria na geração eterna do Filho. Agora, o porquê é que ele criticou ali nessa última citação? Então, o Robert Lytton, ele explica, abre aspas aqui: ao mesmo tempo, Calvino evita especular sobre o significado de geração. A exemplo de Gregório de Nazianzo, considera que essa questão está além de nossas capacidades. São pensamentos dos quais pouco se aproveita e que exigem uma problematização inútil. É tola a ideia de Orígenes de que há um ato contínuo de geração, uma vez que a relação é eterna. E aí ele cita as Institutas, né? Essa parte que eu li. Então, qual é a interpretação correta sobre essa palavra aparentemente negativa de Calvino, diante das outras que ele mencionou? O que se compreende aqui claramente é que Calvino ele detesta e ele critica a intenção, vinda aí, segundo o Lytton, de Orígenes, de especular o que significa a geração eterna, né? Então, é isso que Calvino rejeita, a tentativa de explicar, como também vemos muitos tentando explicar a Trindade demais e vai sem limites até se aproximar de erros heréticos, né? Então, a mesma coisa fez Calvino. Calvino diz que a palavra foi gerada antes de todas as coisas, antes dos séculos, que é o Filho unigênito no seio do Pai antes de vir ao mundo, enfim, está claro. E ele então nega que seja útil e sábio especular se essa é uma geração uma geração contínua e eterna, né? Então é isso que ele está falando, já que há uma relação eterna nas pessoas ali em Deus. Então este é o ponto. Colocado de forma muito clara, então, nós, os que são ortodoxos, e isso está provado, por exemplo, no caso dos reformados, né, no meu caso como presbiteriano, os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana, que são os símbolos de fé de Westminster, nós temos lá claramente dizendo que o Pai gerou o Filho, e esta é a distinção. Por quê?
para os adventistas do sétimo dia e para o João Flávio Martinez, na eternidade, sem a geração do Filho, na eternidade nós só teríamos ali o número 1, 2 e 3, né? Sem levar em conta a geração eterna que garante a identidade da primeira e da segunda pessoa, e a procedência, a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Então, a identidade deles, né, como Pai, Filho e Espírito Santo, é reduzida apenas ao período da redenção. E é mais ou menos isso que você pode encontrar na explicação que muitos deles dão. Quando vem o pecado, então revela-se a trindade econômica. Sim, mas a trindade econômica, como notamos à luz da Bíblia, ela tem como pano de fundo a trindade ontológica, né? Ela tem ali a dança da trindade, isto é, como elas se relacionam. E isso não pode ser negado, porque a Escritura mostra isso, né? Então, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus desde toda a eternidade, e a Bíblia diz que ele se fez carne. Então, Jesus mesmo diz que Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho. Lá aos Gálatas diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então, ele era filho desde toda a eternidade. Por isso que nós podemos dizer, desde quando Deus é Pai? Desde toda a eternidade, porque desde toda a eternidade ele tem um filho, porque esse filho é gerado na eternidade, né? Isso é chamado de geração eterna. E colocado de uma forma clara, portanto, o apologista heterodoxo está condenado pelo credo de Atanásio, bem como também a Igreja Adventista do Sétimo Dia, já com todas as suas outras heresias, mas essa daqui. Então fica essa observação, eu espero que o Senhor nos mantenha sempre do lado da verdade. Deus te abençoe.